Oi, tudo bom, pessoal? Bravos guerreiros estudantes. Vamos a mais uma aula agora com uma resolução de exercícios de distribuição normal. Sou a professora Adriana Ramazak e estou aqui para ajudá-los. Primeiro exercício. Seja x uma distribuição normal, 100 e 25. Calcular a probabilidade desse x estar entre 89 e 107. Bem, lembrando que esta notação, o que ela significa? Que o 100 é a nossa média e o 25 é a nossa variância. Como nós precisamos trabalhar com desvio padrão, tiramos a raiz quadrada. Então, desvio padrão igual a 5. Bem, então, se eu selecionar um x qualquer da minha amostra ou da minha população, qual é a probabilidade desse x ter o valor entre 87 e 107? Vamos lá. Então, aqui nós temos a distribuição normal, a curva normal, né? A média sempre no centro, 89 e 107. Lembrando que a tabela da distribuição normal, ela nos dá o alfa, que é a probabilidade, que é a área sobre a curva e o eixo x. Então, aqui nós temos dois alfas, né? O alfa 1 e o alfa 2. O alfa 1 é a área da média até 89, é a probabilidade do x estar entre 89 e 100. Alfa 2 é a área da curva, né, até o eixo x entre 100 e 107. E nos dá a probabilidade do x estar entre 100 e 107. Assim, a probabilidade do meu x estar entre 89 e 107 vai acabar sendo a soma dessas duas áreas. E para eu achar o alfa, nós temos que achar a variável reduzida normal, o z. Bem, a resposta vai ser 90,53%. Façam e venham ver a correção. Bem, para calcularmos o z, usamos a fórmula x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, vamos calcular o z1 de alfa 1. Então, 89, que é o x, menos o 100 dividido por 5, desvio padrão, menos 2,20. Aí deu negativo, sem problemas. Na tabela, você pode usar o valor, o z negativo ou positivo. Negativo porque indica que está à esquerda do valor da média. Tá? Nos importa usar o sinal negativo quando eu quero achar o valor de x, tá bom? Então, o Z2, 107 menos 100 dividido por 5, vamos encontrar 1,40. Agora vamos até a tabela. Então, qual é o alfa para menos 2,20 e qual é o alfa para 1,40? Eu selecionei um trecho da tabela para nós localizarmos. Então, vamos primeiro para o alfa 1. 2,20, então é o 2,2 e o 0. Logo, o meu alfa 1 é 0,486097. O alfa 2, 1,4, está aqui, 0 também, né? Então, eu permaneço nesta coluna. O valor, 0,419243. Então, a minha probabilidade é a soma dessas áreas. Somando essas duas áreas, eu vou ter 0,905340. Multiplicando por 100, eu posso responder em porcentagem, que eu prefiro. Mas aí vai de cada professor de vocês ou de vocês mesmos, né? Então, multiplicando por 100, a probabilidade é de 90,53%. Mais um. Vamos agora fazer o inverso, né? Olha, eu dou a probabilidade e a gente quer saber qual é o x. Então, sendo uma distribuição normal 50-16, determinar o x alfa, tá ok. A probabilidade de eu selecionar um x qualquer e ele ser menor que este x alfa é de 99%. Então, significa o que mesmo isso? Média, e esta é a variância. Variância igual a 16. Como nós queremos o desvio padrão, 4. Então, eu tenho aqui o desenho, né? A curva.
Gente, o meu x-alfa está aqui. Por quê? Eu quero saber qual é o valor do x-alfa quando o x, a probabilidade do x ser menor que esse x-alfa é de 99%. Então ele está bem aqui no finzinho, que aqui à esquerda é o início. Então aqui eu teria 0, alguma coisa de porcentagem. Venho até chegar na média, que são 50%, porque é 50% antes e 50% depois da média. Aí mais esse valor e finalmente o meu x-alfa. Então, 99 significa o quê? Que do x-alfa menor que o x-alfa, x menor que o x-alfa, e que dá 99%. Como aqui é 50 e aqui é 50, significa que esse meu alfa aqui vai ser 1, ele vai ser 0,49. Então, eu vou fazer o caminho oposto. Eu tenho alfa, eu quero achar o z correspondente ao x-alfa para poder achar o x. Tá? Eu quero o caminho oposto. Então, vamos lá. Olha, o que eu tenho? O meu alfa, ele é 50 menos 0,01, vai ser de 0,49. Então, eu vou procurar na tabela. Procurando na tabela, olha, aqui, né? Eu achei 0,49, este daqui. Só que passou um pouco. Como eu não achei o valor exato, e esse passou um pouco, eu pego um valor imediatamente anterior. Por qual motivo? Qual a razão? Nenhum dos dois é o exato. Então eu vou ver se o imediatamente posterior ele é mais próximo do alfa ou o imediatamente anterior. E vou trabalhar com esse mais próximo. Né? Como que eu faço isso? Então vai ser 2,32 ou 33. Então, se for 2,32, é este o valor do alfa. Se for 2,33, será este. Como é que eu vejo qual é o mais próximo de 0,49? Calculo a diferença. Então, eu faço 0,49 menos este valor, que dá 0,000017. Para o vermelho, a diferença deu 0,000097. A menor diferença é a verdinha. Logo, vamos trabalhar com o z igual a 2,32. É ele quem mais se aproxima do que a gente precisa. Então, agora eu acho x. Como? Usando meus dados. Como que eu acho z? É o x menos a média dividido pelo desvio padrão. Eu tenho a variável reduzida. Nós encontramos 2,32. Eu quero x, a média é 50, o desvio padrão 4. Multiplicando em x, nós temos x-alfa menos 50 igual a 4 vezes 2,32, que dá 9,28 mais 50. Portanto, o nosso x-alfa é de 59,28. Bem, fizemos dois exercícios envolvendo a técnica. Vamos contextualizar? Então, vamos lá. Terceiro exercício. Os salários dos diretores das empresas de São Paulo distribuem-se normalmente com média de R$ 8.000 e desvio padrão de R$ 500. Qual a porcentagem de diretores que recebem menos de R$ 6.470 e entre R$ 8.920 e R$ 9.380? Vamos fazer um item por vez. Primeiro A, menos que 6.470. Nós temos a média e o desvio padrão. Vamos esboçar a curva. Está aqui. 6.470 é menor que 8.000, então está à esquerda. Lembrando que o alfa que nós encontramos na tabela é sempre da média até um valor de x. E eu quero saber qual é a chance de eu escolher um diretor e ele ter um salário menor que 6.470. Então, estar à esquerda aqui de 6.470. Como é que eu vou achar essa área marrom aqui? Né? É esta área marrom que eu quero. Você tem que lembrar que essa curva normal ela é simétrica. Então, da média para a esquerda ou da média para a direita, nós temos sempre 50%. Certo?
Se eu consigo calcular o alfa e eu quero esta outra parte, olhando para o meu esqueminha, eu sei que alfa mais o que eu quero saber tem que dar 50%. Logo, a área, a interrogação que eu quero conhecer é 50% menos o alfa. Então, vamos calcular, certo? Achando o z. Vamos. Esta é a resposta. Tá? Calculem e voltem para conferir. Para acharmos a variável normal reduzida, o z, temos que usar esta fórmula. Então, vamos substituir. 6.470 menos 8.000 dividido por 500. Eu vou encontrar um z de menos 3,06. Negativa porque está à esquerda. Vou até a minha tabela. Né? 3,06, ó, encontrei o 3 e venho aqui achar o 0,06. Brincando de batalha naval, está aqui. O meu alfa é 0,498893. Como a probabilidade do x ser menor ou igual a 6.470 é 50% menos o alfa, a gente faz a diferença. Tá? A diferença encontrada é de 0,001107. Em porcentagem, 0,11%. Quer dizer, ninguém, né? Ninguém tem um salário menor do que esse. A chance é muito pequenininha. Vamos ao item B. Então, quantos vão ter salário entre 8.920 e 9.380? A média é a mesma e o desvio padrão é o mesmo. Então, olha aqui, né? Entre 8.920 e 9.380. Reparem que nós temos aqui uma interpretação legal, né? 8.000 é a média, certo? Esse alfa 2, o 2, ele é de 8.000 até 8.920. O alfa 1, ele é de 8.000 até 9.380, porque é sempre da média até o x. Porque o z nós calculamos um x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, sempre a referência é da média até um certo valor de x. Então, o alfa 2 é esse lilazinho, azulzinho, está entre 8.000 e 8.920. O alfa 1, vejam que eu até deixei verdinho aqui e aqui, certo? Porque o alfa 1 é tudo isso aqui, ó. Tá? Porque ele vai de 8.000 até 9.380. Então, a chance do x estar entre 8.920 e 9.380 vai ser alfa 1, que é tudo, menos alfa 2, que aí sobra só essa parte verdinha aqui. Então, ó, alfa 1 é tudo isso daqui, alfa 2 é esse pedaço. Eu quero esse, então eu faço alfa 1 menos o alfa 2, certo? Então, vamos achar o z alfa 2 e o z alfa 1. Lembrando que vai dar, ó, 3%. Façam aí e vejam se dá certo. Bem, o z sempre, por isso que o alfa é sempre da média até um valor de x, porque eu uso um valor de x por vez, menos a média dividido pelo desvio padrão. Vamos calcular o z1. Então, será 9.380 menos a média dividido pelo desvio padrão, 2,76. Agora, o Z2. 8.920 menos 8.000 dividido por 500. Nós vamos encontrar 1,84. Eu deixei o Z1 alfa 1 de verde e o Z2 alfa 2 de azul. Vou à tabela procurar os valores. Então, vamos procurar primeiro 2,76. Então, é 2,7006. Brincando de batalha naval, 0,497110. Então, vai ser este valor menos o azulzinho que eu vou achar. Z2, 1,84. 1,8, 0,04. Então, 0,467116. Logo, a diferença entre eles é de
0,029994. Fazendo vezes 100, 3%, pelas regras de arredondamento. Mas um fabricante de baterias sabe por experiência passada que as baterias de sua fabricação têm vida média de 600 dias e desvio padrão de 100 dias, então μ600 e sigma de 100, sendo que a duração tem aproximadamente distribuição normal, então podemos trabalhar com a curva da distribuição normal. Oferece uma garantia de 312 dias, antes dos 600, na esquerda dos 600, garantia no início das probabilidades. Isto é, troca as baterias que apresentarem falhas nesse período, se der defeito. Fabrica 1000 baterias mensalmente. Quantas deverá trocar pelo uso da garantia mensalmente? Isso aqui é uma previsão, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos encontrar a probabilidade de eu escolher uma bateria qualquer e ela estar até 312 dias de sobrevida, certo? Sobrevivência. E eu tendo essa porcentagem, a gente sabe que eles produzem 10.000 baterias. Essa porcentagem de 10.000 deve ser mais ou menos a troca mensal de baterias. Vamos calcular? Então, olha aqui, a nossa curva, já que é uma distribuição normal. Média de 600 dias, 312 de garantia. Eu quero de novo essa partezinha marronzinha aqui. E eu vou conseguir calcular o alfa entre 600 e 312. Logo, lembra que a curva é simétrica, para cá é 50%, certo? Logo, a minha resposta vai ser 0,50 menos alfa, tá? Então, vamos achar o Z. Esta é a resposta, 0,20%. Façam e venham ver a correção. Bem, o Z, a variável reduzida normal, sempre o x menos a média dividido pelo desvio padrão. Vamos achar este Z aqui. Então, 312 menos 600 dividido por 100. Encontramos Z igual a menos 2,88, negativo porque está à esquerda da média. Vamos até a tabela encontrar o alfa. Menos 2,88, eu seleciono aqui o 2,8. Pus aqui. Está na ordem contrária. 2,8 e 0,08. Nós encontramos o alfa de 0,495012. Então, 0,50 menos o alfa, recolhido na tabela, nós temos 0,001988, ou 0,20%. Como, olha, a troca de baterias mensal, a produção é de 10.000, vezes 0,20%, não esqueçam que 0,20%, isso aqui é uma representação. O número é 0,20 por 100. Eu tenho que dividir por 100. Tá? Então, a troca será de 20 baterias mensais. Pouquinho, né? Vamos a mais exercícios. Foi feito um estudo sobre a altura dos alunos de uma faculdade, observando-se que ela se distribuía normalmente com média de 1,72 metros e desvio padrão de 5 centímetros. Qual a porcentagem dos alunos com altura? A. Entre 1,57 metros e 1,87 metros. B. Acima de 1,90. C. Os 10% mais altos irão jogar basquete. A partir de que altura os alunos poderão ter chance de serem escolhidos? Gente, uma coisa que vocês têm sempre que prestar atenção. Quando você trabalha com medidas, você tem que ver as suas unidades. A altura, a média aqui está com unidade em metros. E o meu desvio padrão está com centímetros. Eu tenho que deixar com a mesma unidade, tá? Então, eu tenho que escolher centímetros ou metros. Como as minhas perguntas estão todas em metros, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher metros. Então, 5 centímetros eu vou transformar em metros.
Então, eu vou fazer 5 dividido por 100. Por quê? Cada metro tem 100 centímetros. Então, nós temos 0,05 metros. Certo? Esse é o nosso desvio padrão. Então, é o cuidado que vocês têm que tomar quando vocês trabalham com unidades de medida. Bem, vamos lá. Então, aqui, ó, 1,72 metros e o desvio padrão de 5 centímetros, que nós vamos trabalhar com 0,05 metros. Estar entre 1,57 e 1,87 significa o quê? Olha, eu tenho 2 alfas, né? E a média entre eles. Então, nós vamos achar esses 2 alfas, alfa 1 em relação a 1,57 e alfa 2 em relação a 1,87, e a minha probabilidade vai ser a soma dos dois. Para isso, nós temos que achar os z's. Então, eu tenho que achar o z alfa 1 e o z alfa 2, certo? Esta é a minha resposta. Calculem e voltem para a correção. Sempre, a fórmula é sempre a mesma, é só essa daqui que procurarmos na tabela, né? Então, a interpretação quer saber se você tem que somar alfas, tirar de 0,50, somar com 0,50, é o que importa, né? Nos exercícios de distribuição normal. Então, ó, a variável normal reduzida é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, o Z1, 1,57 menos a média dividido pelo desvio padrão, menos 3,00, em verdinho, que é o alfa 1. O alfa 2, o Z2, né, que está em azul, 1,87 menos a média dividido pelo desvio padrão, que eu encontro 3 positivo. São simétricos, né? Então, você vê que são simétricos. A distância é a mesma, né? Da média até cada um deles. Vamos à tabela. Então, 3, né, 0, me dá um alfa de 0,498650. Logo, a probabilidade de eu escolher um x ao acaso, quer dizer, um aluno ao acaso, né, e ele ter altura entre 1,57 e 1,87, vai ser a soma dos alfas, certo? Que são iguais, eu posso fazer 2 vezes aqui, né? Que é de 0,9973. Multiplicando por 100, 99,73%. Vamos a outra pergunta, né? A chance, né, do x do aluno escolhido ao acaso ser maior, ter altura maior que 1,90 m. Então, pelo esqueminha, eu quero essa parte laranja, né? Então, eu vou conseguir calcular o z, a variável reduzida normal, que vai me dar o alfa da média até 1,90 m. Só que eu não quero este alfa, eu quero essa parte laranja. Então, aqui a gente vai encontrar o que a gente não quer para calcular o que a gente quer. Por quê? Da média para cá, são 50%. Então, a minha resposta vai ser quem? Né? Essa parte laranja, 0,50 menos o alfa. Então, eu tenho que achar o z. Qual é o valor que vai dar a probabilidade? 0,02%. Calcule e volte para a correção. Variável reduzida normal, o z, que através dele eu encontro na tabela meu alfa. É sempre x, no caso 1,90, menos a média dividido pelo desvio padrão. Fazendo essa conta, achamos 3,60. Então, vamos para a tabela. 3,600, certo? Então, está aqui, vai ser de alfa 0,499841. Tirando de 0,50, nós encontramos 0,000159 vezes 100, 0,02% pela regra de arredondamento. E aquela história dos 10% mais altos, né? Então, ó, eu tenho a média, o desvio padrão. Eu quero saber qual é o corte de altura, né?
Então, a probabilidade de eu encontrar um x maior ou igual que esse x alfa é de 10%, porque eu quero os 10% maiores. Esses 10% é daqui, ó, certo? Porque esses são maiores, ó. Então, eu tenho que calcular esse x alfa. Bem, se eu sei que aqui é 10% e da média para cá são 50%, eu sei o meu alfa. O meu alfa vai ser de 0,50 menos 0,10 vai dar 0,40. Certo? Com esse alfa, eu faço o caminho contrário, inverso. Eu vou achar o z. E achando o z, eu tenho a média e tenho o desvio padrão, eu acho o x, que vai ser de 1,78. Certo? Fácil. Bem, ó, para achar o z, eu tenho que achar o z para substituir nessa forma. Então, eu vou na tabela procurar 0,40. 0,40 aqui. 0,39, 39, 39, 40. De novo, ó, eu não achei 0,400000. Então, nós achamos, ó, um número imediatamente maior. Então, eu pego o anterior, que é o menor, e vejo qual dos dois vai ter a menor diferença para eu poder usar. Ou vai ser 1,28 ou 1,29. Então, estão aqui os alfas de cada um deles. A diferença para 0,40 é, né, o de 1,28 vai dar 0,000273. E para 1,29, 0,001475. Então, vamos trabalhar com o verdinho. Logo, nosso z, 1,28. Vamos trabalhar na formulazinha. Ó, a probabilidade do meu aluno ter mais do que essa altura, ser de 10%, né, vai ser qual? Né? Qual vai ser esse z? Bem, o meu z é 1,28. Positivo porque ele está à direita da minha média. Então, 1,28 é igual ao x que eu quero achar, menos a média dividido pelo desvio padrão. Multiplica-se em x, em cruz. Então, 0,05 vezes 1,28 dá 0,06. Eu passo para cá, para a direita, eu troco a operação. Então, eu somo 1,72. Logo, os 10% mais altos têm a altura maior ou igual a 1,78 metros. São fáceis, né, as resoluções, certo? Bem, o último exercício. Tem 4 itens. O volume de correspondência recebido por uma firma quinzenalmente tem distribuição normal com média de 4.000 cartas, esse é o nosso MI, e desvio padrão de 200 cartas. Qual a porcentagem por quinzena em que a firma recebe? Entre 3.600 e 4.200 cartas? B. Menos que 3.400 cartas? C. Mais que 4.636 cartas? E D. Se 0,5% das cartas tem probabilidade de serem extraviadas, quer dizer, perdidas, em unidades, quer dizer, quantas cartas têm a probabilidade de serem extraviadas? Vamos fazer todos esses cálculos, rapidinho e fácil. Então, o primeiro item. A chance da firma receber entre 3.600 e 4.250 cartas. Então, olha, eu tenho média 4.000. Sempre da média até um x. Então, ó, alfa 1, eu estou colocando aqui como sendo da média até 3.600. Alfa 2, da média até 4.250. Então, essa probabilidade vai ser a soma destes dois alfas, certo? Que é de 87,16%. Fácil. Para nós fazermos, agora a gente tem que calcular os z's, sabendo que a variável normal reduzida é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, Z1, 3.600 menos a média dividido pelo desvio padrão, que deu menos 2,00. Z2, 4.250 menos a média dividido pelo desvio padrão, que deu 1,25.
Vamos à tabela. Então, o Z1, 2. Eu chego aqui e aqui. Então, o meu alfa, 0,477250. 1,25. Ó, 1, pus aqui o alfa 1,2 e 0,05. Tá aqui, 0,394350. A soma dos dois, 0,8716. Em porcentagem, 87,16%. O item B. Qual é a probabilidade da firma receber menos que 3.400 cartas? Então, no nosso esqueminha, 3.400, eu quero saber este valor. Eu consigo achar um Z e um alfa, mas ó, o alfa em relação à média até o 3.400, mas eu quero um marronzinho. Então, como aqui é 50, vai ser 50% menos o alfa, que dá 0,14. Façam e vamos à correção. Vamos encontrar o Z. Sempre, né, o x menos a média dividido pelo desvio padrão, menos 3,0. Vamos à tabela. Então, ó, 3 e 0, achamos aqui. O alfa é 0,498650. Tirando de 50, vamos encontrar 0,00135 vezes 100, vai nos dar 0,14%, pela regra de arredondamento. Item C. Qual é a probabilidade de receber mais do que 4.636 cartas numa quinzena? Se é mais, ó, e tá à direita aqui da média, então é esse pedacinho laranja, certo? Então, de novo, é esse que eu quero, a minha interrogação. Eu sei que é tudo 50, eu consigo calcular esse alfa, que é da média até 4.636. Logo, vai ser quem? 0,50 menos alfa, que é 0,07%. Faça. Vamos calcular o nosso Z. 4.636, que é do x, menos a média dividido pelo desvio padrão, 3,18. Vamos para a tabela. 3,1 aqui e 0,08. Então, 0,499264. Então, 0,50 menos o alfa, encontramos 0,000736. Em porcentagem, 0,07%. E o último, qual é a chance, certo, da firma extraviar, né? É 0,5% das cartas. E o que significa essa quantidade de cartas, né? Quantas cartas são? Previsão. Cuidado, nesse tipo de exercício, 0,5, vocês querem trabalhar como 0,5, e não é 0,5%, então eu tenho que dividir o porcento, tá? Então dá 0,005. Então no esqueminha, eu quero achar esse x, sabendo que aqui é 0,5%, que é 0,005. De novo, eu consigo, ó, trabalhar com alfa, é sempre da média até um determinado valor. Então, eu tenho que ver qual é esse alfa para achar o z, para poder achar o x. A gente faz o caminho inverso. Então, tá aqui o x. Vão ser extraviadas 3.484 cartas. Muito, né? Se a média é 4.000, essa curva é bem pontuda. Então, vamos lá. Ó, aqui é 50%. Então, o meu alfa é 0,005 mais o alfa dá os 50%. Então, o meu alfa vai ser de 0,495. Vamos até a tabela para poder achar o z. Então, vamos lá. Venho na tabela, 0,495. Tá aqui. Só que, olha, não é exato. Então, eu pego o anterior também. Então, vamos trabalhar
com 2,57 ou 2,58. Negativos porque eles estão do lado esquerdo da média. Vamos ver qual que possui a menor diferença em relação a 0,495. O vermelho, que deu uma diferença de 0,000060. Então, nós vamos trabalhar com esse. Então, o Z adotado é menos 2,58. Então, vamos para a fórmula da variável reduzida normal, que é Z igual ao x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, o Z nós temos 2,58, o x é quem a gente quer descobrir, menos a média dividido pelo desvio padrão. Multiplicando em cruz, fica x menos 4.000 igual a 200 vezes menos 2,58. Então, menos 516, eu trago o menos 4 para a direita, trocando a operação, com mais 4.000. Logo, o meu x-alfa é de 3.484 cargas. Espero ter ajudado vocês, certo? A nossa próxima videoaula, nós vamos trabalhar com intervalos de confiança, certo? Bons estudos, dê o likezinho se gostaram e indique para os seus amigos. Tchau!